Muito bem, meu povo, de volta com o Brasil Gente, são 4h31 e a partir de agora, como eu falei, você vai acompanhar uma entrevista com a delegada Andresa Alves. É pela primeira vez que ela vem ao Brasil Gente. Delegada, por favor, seja bem-vinda ao Brasil Gente. Muito boa tarde, delegada. Só me dá esse microfone agora. Pra cima. Isso. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Pode chegar mais aqui, delegado. Obrigada pelo convite. Sim. Gostaria de agradecer. É sempre bom, é muito importante falar sobre assuntos tão relevantes como esse, que é violência contra a mulher. É verdade. Né? Cada vez mais a gente vê, através das mídias, né, sociais, das redes sociais, da TV, rádio, casos muito graves, né, feminicídios acontecendo a todo tempo. Então, é um assunto que precisa ser discutido mesmo. Né? É uma mudança comportamental que tem que haver no âmbito social e é para isso que a gente está aqui, né, para trazer informação, esclarecimento e orientação. Delegada, eu sempre tive muita vontade de trazê-la. Inclusive, já havíamos agendado uma outra oportunidade, mas não deu. Né? Mas hoje é o dia. Eu acredito que as mulheres que assistem ao Brasil Gente ficaram na expectativa que ontem eu anunciei a sua vinda hoje no programa e pedi a elas que ficassem ligadas, atentas, porque aqui nós vamos falar um pouco sobre o que é sofrer uma violência doméstica, o que essa mulher pode fazer para sair desse mundo de escravidão, porque eu penso assim, delegada, a mulher que vive numa situação dessas dentro de casa, ela é escrava, ela se torna escrava, porque ela não consegue sair, o homem ameaça, o homem não, o cara ameaça, porque homem que é homem não bate mulher não foi feita para apanhar, mulher tem que ser tratada com carinho. Infelizmente, parece que os caras não entendem isso e continuam massacrando essas mulheres. Mas, enfim, uma mulher que vive numa situação dessa, perigo eminente, né, constante, na presença dos filhos, passando humilhação, delegada, passando constrangimento. O que essa mulher pode fazer, né, para pedir socorro, já que ela não encontra forças? Bom, aqui em Santarém, por exemplo, nós temos uma rede de proteção muito forte. Né? Existe uma estrutura toda para receber as mulheres que são vítimas de violência. Existe a Delegacia da Mulher, que tem uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicóloga, perita, para fazer todo o procedimento, todo o atendimento. Existe uma vara especializada no combate à violência doméstica, uma promotoria especializada. Existe o abrigo de mulheres, que é muito importante também. E existe o Maria do Pará, que também nos dá um suporte, um atendimento continuado às vítimas e, inclusive, ao agressor. Então, a mulher precisa, imediatamente, após sofrer algum tipo de violência, e é muito importante dizer que a violência não é só a violência física. Quando a gente fala de violência contra a mulher, as pessoas imaginam que a mulher que apanha, que é vítima de violência, né? São inúmeros tipos de violência. E a maioria das ocorrências que nós registramos são de violência não física, que são as injúrias e as ameaças. Principalmente as injúrias. Né? Aquela mulher que é vítima daquele homem machista, dominador, que quer impor a ela as suas vontades. Como se ele fosse o proprietário dela. Exatamente. E ele pode tudo e ela não pode nada. Um grande problema é o consumo excessivo de bebida alcoólica, que os homens acham que pode sair no final de semana. Às vezes são homens trabalhadores, né? Homens que trabalham a semana inteira, que são bons pais e tudo, mas que tratam a mulher de forma a subjugá-la. Ou seja, delegada, durante a semana ele é um trabalhador, honesto, em geral, sim. Né? Mas quando chega no sábado, o cara muda radicalmente para um canalha. Né? Que o cara que bebe, chega em casa, vai bater na esposa, humilhá-la diante dos filhos, isso aí não passa de um canalha, um cara desse. E na verdade é isso nesse ponto que eu queria chegar. Que muitas vezes o cara chega para ser interrogado, vai ser ouvido na delegacia, mas eu sou um homem trabalhador, sou honesto, eu não sou um bandido, né? Mas a gente não trata com bandidos, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, a gente trata com pessoas que têm um comportamento errado em relação às suas mulheres. Homens comportamento agressores. Machista, um comportamento de dominação. Aquele homem que trata aquela mulher todo dia como se ela fosse propriedade dele, humilha, e pelo fato dela ser mulher, ela tem que aguentar calada, né, suportar toda sorte de humilhações. Né? E esse é o maior problema, né, que a gente visualiza na delegacia. São mulheres que nos procuram porque
elas chegam lá, elas não querem prisão, elas não querem que eles vá pro Cucurunã, não é essa a ideia. A ideia é que eles mudem o comportamento. E é disso que a gente tem que falar. Tudo né? que elas querem é que aquele homem que elas amam mude, que mostre para elas que ele pode ser um homem amável, um homem carinhoso, mas infelizmente 99% não consegue e aí prosseguem. E aí, quando numa situação de ingestão de bebida alcoólica, por exemplo, aquele comportamento machista vem à tona, porque ele chega em casa, a comida não está pronta ou não está do jeito que ele queria, os filhos não, eles começam a reclamar de toda e qualquer coisa que ele encontre que não esteja do agrado dele, por ele achar que a mulher tinha que fazer aquilo, era obrigação dela e não fez, e se ela não fez, aí começam as discussões que culminam, em geral, nas agressões físicas e verbais. Delegada, nós temos um vídeo que mostra áudio de mulheres ligando desesperadas para a polícia pedindo socorro. É importante que você que está em casa, mulher, acompanhe com detalhes, observe a fala, o pedido de socorro dessas mulheres aqui na tela. Sim, Polícia Militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do bebê. Polícia Militar. Boa noite. Boa noite. É a Polícia Militar? Isso mesmo, senhora. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, vai ter que fugir, vai fugir. Puxou. Para de tua presa, tá preso. A vítima tá com bastante ferimentos, vai precisar ser conduzido ao hospital, tá ok? Bom, estamos de volta aqui atrás do agressor. Você tá agora no local? O bom manda apoio, que é o masculino tá fugindo do local. O agressor tá preso e tá sendo conduzido pra delegacia. Chocante, delegada acompanhando comigo aqui, não tem como a gente ouvir e não se emocionar, delegada. Eu sei que a senhora é uma profissional, eu também como jornalista sou profissional, mas eu tenho levantado essa bandeira aqui, delegada, sempre. Eu sou a favor de penas pesadas contra agressores de mulheres. Quisera eu poder fazer algo mais, além do que falar no Brasil, gente, mas eu sei que um dia nós vamos chegar lá. Que triste essa situação de mulheres ligando, pedindo socorro. A senhora convive diariamente com isso, delegada? Infelizmente, isso é uma realidade, né? Nós temos contato direto com esse tipo de situação. É muito corriqueiro isso, sim, esse tipo de vítima em desespero. É chocante de ouvir, né? É muito difícil, assim, até para a gente que trabalha com isso no dia a dia, mesmo com a gente fazendo todo dia a mesma coisa, ouvindo os mesmos relatos, muito parecidos, a gente ainda fica em choque quando ouve uma coisa dessas. Mas a legislação brasileira, ela é uma legislação bastante forte, contundente no que tange a questão da violência doméstica, né? Medidas protetivas muito severas e muito eficazes. A gente tem aqui, em média, por mês, solicitado 120, 130 medidas protetivas. E a gente tem feito isso com muita rapidez, o judiciário tem sido muito eficiente também, muito rápido, o agressor tem sido afastado de casa com rapidez, porque se entende que precisa dar uma efetividade para a lei. Agora, com o plantão, a delegacia funciona todos os dias, né? Tem plantão de final de semana, 24 horas funcionando, e todo plantão tem denúncias, quase todo plantão tem prisão em flagrante. Que nos finais de semana, com a ingestão excessiva de bebida alcoólica, como eu já falei, em geral, a violência tende a crescer e acontecer isso que vocês ouviram aí, né? Delegada, nós temos mais um vídeo
mais um vídeo exatamente sobre a violência doméstica. Eu fiz questão de colher esses vídeos, passar para a produção, para que as mulheres que sofrem a violência doméstica possam ter a noção do perigo que vocês estão passando. Mais um vídeo, Léo. Roda aí, na tela. Vídeo chocante, delegada. Outro vídeo que mostra toda a realidade da mulher brasileira, e eu vou jogar para cá, para Santarém, da mulher santarena. Quantas mulheres estão nos assistindo agora, com certeza com lágrimas nos olhos, porque sabem que vivem esta vida e têm medo de sair, têm medo de pedir ajuda porque são ameaçadas. Viver ameaçada já é um crime. Sim, sem dúvida. Como eu já disse, é importante que a mulher que sofra qualquer tipo de violência, seja física, verbal, ela precisa imediatamente procurar os órgãos de proteção. Principalmente a delegacia, que é a porta de entrada, né? Que é ali onde ela vai poder fazer aquele registro inicial. Sim. Existem as medidas protetivas, como eu disse, que são medidas extremamente eficientes. A gente faz no dia seguinte de manhã, encaminhada já para a juíza da vara de violência doméstica. Ela no mesmo dia, em geral, já despacha. A lei dá 48 horas para a delegacia fazer a solicitação de medidas e 48 para o judiciário. Aqui a gente tem tentado fazer isso no prazo de um dia, em 24 horas, em menos de 24 horas. Assim como a juíza também se empenha em fazer isso em 24 horas, e a gente tem conseguido fazer com bastante rapidez. A mulher precisa pedir as medidas, precisa procurar a delegacia, precisa pedir providências. Se for caso de nós abrigarmos essa mulher, ela vai ser abrigada, junto com os filhos. Ela pode. Existe um abrigo para isso? Existe um abrigo para isso, ela vai acompanhada dos filhos. Se for preciso ela ir embora para outra cidade, porque muitas vezes ela não é daqui, precisa ir para o lado da família, que mora em outro município, inclusive em outro estado. O abrigo faz toda a viabilização dessa transferência dessa mulher para outro município. Então, aqui, como eu já falei, nós temos todo um suporte para fazer esse atendimento da melhor forma possível, de acordo com aquele caso. Delegada, esse mal que assola a sociedade, ele não diferencia a classe, vai do pobre ao rico. E a gente sabe muito bem que mulheres, elas vivem aprisionadas, né, em seus castelos e outras em seus casebres, sendo massacradas, humilhadas por homens covardes que as agridem, as humilham na frente dos filhos, como naquele áudio a gente viu uma criança ligando: o papai vai matar a mamãe, socorro, pelo amor de Deus, polícia. Enfim, é uma realidade latente, é uma realidade atual. O Brasil é o 5º país com o maior índice de violência doméstica no mundo, e se nós não darmos as mãos, se nós não formos para a linha de frente, delegada, a coisa tende a piorar.
As instituições têm que ser muito eficientes, têm que agir com muita efetividade. A sociedade precisa contribuir com isso também. Nós temos o Disque Denúncia, Sim. que é um número nacional, é o 180, que é um número através do qual qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Se o vizinho ouvir a vizinha passando por alguma situação de Isso, violência, liga. muitas vezes acontece, liga imediatamente para o 190, que é o número da Polícia Militar, Exato. que faz o policiamento ostensivo, Ostensivo. que a polícia pode ir até o local e fazer a prisão, efetuar a prisão em flagrante do agressor e levar para a delegacia. Então, não consegui prender em flagrante, mas liga para o 180, que é o número nacional, fala, tal dia, tal hora, eu escutei isso, da casa da vizinha, fulano de tal. A gente vai fazer a diligência, essa denúncia vai chegar até a delegacia da mulher e nós vamos diligenciar no sentido de verificar o caso. Então, é importante denunciar. A própria vítima precisa entender que ela não precisa viver naquele ciclo de violência, porque a violência ela é cíclica. O agressor pratica a violência, depois ele pede desculpas, eles se reconciliam, fica tudo bem, ele diz que não vai mais acontecer e um tempo depois essa violência volta a acontecer, ele pede perdão, ela perdoa por uma série de motivos, a gente compreende os motivos dessa mulher, porque muitas vezes ela depende financeiramente do agressor, tem filhos com o agressor, a relação com os filhos é algo muito difícil de se romper. Uma mulher cuidar sozinha dos filhos, sem dinheiro para isso, é muito difícil. Isso muitas vezes faz com que a mulher aguente aquela situação pelos filhos. Para não romper a família, porque não tem dinheiro para cuidar dos filhos sozinho. Infelizmente, isso é verdade. Infelizmente. Mas, assim, muitos casos que nós atendemos na delegacia, a mulher fez a denúncia, muitas vezes ela até volta com o agressor depois, mas esse agressor muda, porque ele sabe que ela teve coragem de denunciar. Olha aí. Ela sabe que nós várias vezes atendi vítima, um dia desses atendi uma mulher que foi até a delegacia para resolver uma outra situação de uma parente dela, mas não era com ela, e ela me abraçou e falou assim, olha, delegada, eu vou casar com o fulano, e ele estava junto com ela. A senhora lembra da gente? A senhora fez um inquérito, a senhora nos atendeu, olha, eu denunciei ele, depois daquela denúncia, ele nunca voltou, me pediu perdão, a gente se reconciliou, e agora a gente vai casar. Isso já tinha uns 3 anos atrás. Que legal, delegada. Ou seja, ela agradeceu porque a coragem dela de denunciar mudou a vida dela. E eu sempre falo aqui, delegada, que o ser humano, quando ele quer mudar, ele muda, mas tem que partir dele. Ele tem que querer. E quando o camarada se ama realmente uma mulher, ele não vai deixar que aquele ímpeto da violência tome conta e estrague um relacionamento, que pode ser um relacionamento excelente, um relacionamento de muito amor. Então, parabéns, parabéns a você que tomou essa atitude de mudar diante de um conselho da delegada. Quem dera que todos vocês, homens, que praticam violência doméstica, pudessem também tomar essa atitude e mudar de vida para que você possa viver uma vida feliz ao lado da sua esposa, da sua namorada, da sua companheira e dos seus filhos. Delegado, o povo está mandando aqui mensagem no Grupo Amigos do Brasil. Gente, parabéns, programa, esse assunto é pertinente, audiência total, é a audiência total da população. Pessoal, olha, pergunta, peraí, tem uma bem aqui, pergunta para a delegada, por que esse tipo de crime, ou é para o delegado, é pensado, os companheiros... tá. Pergunta para a delegada, por que esses tipos de crimes são afiançáveis? Pois os companheiros são soltos e acabam matando a companheira. É uma telespectadora perguntando. Bom, é lei, né? É a lei brasileira. Crimes de menor potencial ofensivo, que são lesão corporal leve, ameaça e injúria, são crimes afiançáveis. Mas existe um projeto de lei já para mudar isso, que todos os crimes que forem relacionados à violência doméstica serão inafiançáveis. Existe um projeto de lei. Aí vamos aguardar para ver se isso vai se efetivar, Depende dos nossos legisladores, não depende de nós que somos só os executores da lei, Nossa função é executá-la. Delegada, um outro dia, eu vi uma situação na rua que aquilo me chamou a atenção. Eu ia no meu carro aqui, mas na frente um outro carro, e uma moça ia com roupa de academia, ia andando, caminhando, o cara parou no carro e começou assim a assediar aquela moça, e eu via que ela não queria papo com o cara, e o cara falava alguma coisa para ela, e eu diminuía a velocidade do meu carro para eu ver até onde ele iria, com aquela abordagem, com aquele assédio dele ali, Até que a moça disse uns palavrões para ele e ele foi embora. Eu já presenciei também mulheres passando perto de construções
E os caras trabalhando lá, fio-fio para cá, gostosa para ali. E isso deveria, se eu fosse um vereador em Santarém, eu já teria feito aí uma lei, proposto uma lei para que existisse a lei do assédio, porque eu acho uma falta de vergonha muito grande uma mulher ir andando para o trabalho, até mesmo com filhos às vezes, porque a mulher é bonita, o cara se tem no direito de mexer com ela, chamar a mulher de gostosa, ficar mexendo. Isso para mim é uma baixaria muito grande dela. Inclusive esse final de semana no nosso plantão a gente teve 2 casos parecidos com esse que você falou. A moça foi passar na rua dela, tinha uns homens, 4 homens bebendo num bar, e eles começaram a chamar ela de gostosa, ela não gostou, falou alguma coisa para eles para eles pararem, e eles começaram a xingar ela de vagabunda, ofenderam, e ela procurou a delegacia para fazer o procedimento. E eles, né, ela não sabia o endereço, não sabia informar a localização, ela ficou de levar o endereço, levou para eles serem intimados e vão responder processo por isso. Em Curitiba? Pelo crime de injúria. Né? Em Sim. Curitiba, uma vereadora teve o projeto de lei aprovado, a lei do fio-fio. Quer dizer, se o cara fizer fio-fio para uma mulher, chamar de gostosa, ele não vai preso. Ele é conduzido para a delegacia e ele é multado. É uma multa de R$3.500. Dói no bolso. Aí o cara vai pensar 2 vezes antes de fazer, né? Exatamente, Então, acho que é o tipo de ação que vale a pena, né? Exatamente, nos trâmites municipais, né? Delegada, para a gente encerrar a nossa entrevista, que aliás está muito boa, o povo está enchendo o celular aqui de mensagem, elogiando, e eu quero agradecer a delegada, é a primeira vez que ela vem ao Brasil Gente, já marcou a sua vinda aqui no Brasil Gente com uma entrevista excelente com esse tema relevante. Delegada, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o presidente Jair Bolsonaro, eles fizeram ontem, segunda-feira, dia 25, dia Mundial de Combate à Violência Doméstica, eles fizeram uma excelente anúncio. Né? Anunciaram algo muito importante que eu não vou dizer, porque nós vamos acompanhar o VT rapidinho, aí vocês vão saber qual é o anúncio da ministra e do presidente Jair Bolsonaro. Põe na tela. Vida marcada pela violência. Quando criança, essa mulher apanhava constantemente da mãe. Adulta, foi vítima de violência física, psicológica e financeira pelos companheiros. Ela defende a importância das mulheres denunciarem. O recado que eu deixo aqui para as vítimas é que elas abram a boca, vão atrás dos seus direitos, adquiram conhecimento, ele é uma arma. E quando você tem o conhecimento, ninguém te faz de besta mais, ninguém te derruba mais. O governo federal lançou uma campanha de combate à violência doméstica, com a participação das cantoras Simone e Simária. Na música, elas destacam a importância das mulheres terem voz e denunciarem. A partir de janeiro, preste atenção, todas as delegacias do Brasil também serão delegacias da mulher. Vamos capacitar todos os agentes de delegacias do Brasil. Vamos capacitar todos os delegados. Nem que seja uma salinha pequenininha. Todas as delegacias do país estarão capacitadas para receber mulheres. Nós temos que criar meios para dissuadir os agressores. Criar normas, leis que os façam sentir, que os façam cada vez mais se arrependerem dos seus atos. Só o que a ministra Damares e o que o presidente da República falaram ontem, né? Que a partir de janeiro a população pode aguardar que todas as delegacias devem funcionar, né? Como também a Delegacia da Mulher. Como ela disse, nem que seja uma portinha, um gabinete pequeno ali, mas vai funcionar. Isso é muito bom. Sem dúvida. Se isso realmente se efetivar, que eu espero que aconteça, Deus quiser, vai ser um avanço muito grande. Santarém é um município, como eu já falei, que é privilegiado, porque tem uma estrutura para receber as vítimas, né? Tem uma delegacia especializada, vara, promotoria, mas a maioria dos municípios do Brasil não tem essa estrutura. É verdade. Principalmente no interior, a delegacia, é só uma delegacia para tudo. Isso. E
a mulher precisa desse acolhimento, né? Muitas vezes a mulher chega com a polícia militar e vem com os filhos pequenos, e você tem que dar um mínimo de acolhimento de estrutura. E as delegacias, em geral, não têm né? É cheio, tem desde o traficante, o assaltante, está tudo misturado ali. Você tem que dar um suporte melhor realmente para a vítima de violência doméstica, que é uma mulher, né? Com filhos, né? Enfim, vai parar num ambiente policial e precisa desse acolhimento, sem dúvida. Eu espero que isso realmente se concretize. Vai ser um avanço, sem dúvida, muito grande, porque a gente sabe que não dá para ter uma delegacia da mulher em todos os municípios, porque tem municípios que, pelo quantitativo policial, pelo tamanho do município, não comportam uma delegacia, mas se tiver esse acolhimento, vai ser fantástico, sem dúvida. Delegada Andresa, que prazer recebê-la. Prazer é meu. Quero lhe dizer que as portas do Brasil Gente sempre estarão abertas para a senhora, para toda a sua equipe, e a senhora pode contar comigo como um guerreiro que levanta a bandeira, né, da luta no combate contra a violência doméstica. Eu sou totalmente contra homens covardes que agridem as suas mulheres. Então vamos juntos nessa luta. Eu quero lhe parabenizar pelo trabalho que a senhora realiza. A senhora e toda a sua equipe, parabéns. A população de Santarém é que agradece às mulheres santarenas também. Uma boa tarde para a senhora e, como eu já lhe falei, espero recebê-la outras vezes aqui no Brasil Gente. Só chamar que eu estou à disposição. Obrigada. Né? Vocês são importantes veículos de divulgação de tudo que a polícia faz. A gente falar sobre o assunto, explicar, né, detalhes sobre a lei, sobre os procedimentos, é muito importante. Então, o trabalho de vocês é crucial, é fundamental para informar a população. Então, eu agradeço também por isso. Muito obrigado.